uns 2 ou 3 anos atrás, nós fizemos um treinamento aqui na igreja que eu denominei treinamento para maturidade. Esse ano eu quero reativar ele está presente no nosso EAD, no ensino à distância, mas eu quero reativar no sentido de nós nos fortalecermos uns aos outros. E nesse treinamento, o primeiro ponto dos 6 para a maturidade, o tema é clareza. E nesse tema da clareza, debaixo desse ponto, tem um ponto interessante, que fala sobre relacionamentos. E a pergunta-chave que é colocada ali é: como você gostaria de tratar as pessoas? O que você gostaria de deixar como marca na vida de uma pessoa que conversou com você, ou que esteve no ambiente que você está? E o interessante é que quando essa pergunta ela é um pouquinho estranha, porque o nosso costume geral é da gente viver uma vida reagindo nos relacionamentos e não agindo conscientemente o que eu quero deixar a marca na vida das pessoas. E esses dias orando sobre a mensagem de hoje, me veio muito forte constantemente a palavra uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E eu me lembrei desse treinamento e desse tema. Eu preciso ter clareza sobre isso. Como eu quero me relacionar com a Silvia, como eu quero me relacionar com os meus genros, com minhas filhas, com meus netos, como é que eu quero trabalhar eles. Aliás, esse final de semana nós estamos de babá, a Silvia está em casa lá com 4, acho que não sentiu força para preparar os 4, estamos um pouquinho fora de... Mas estamos bem, obrigado. Que bom, né, que a gente pode fazer isso. E eu coloquei naquela época para mim assim 3 palavras, esse é o desafio do relacionamento. Quais são as 3 palavras que você quer deixar como marca na vida das pessoas que você conversa, no seu grupo familiar? Que as pessoas olham para você e lembram: puxa, essa pessoa, essa é essa marca. E para mim me veio as 3 primeiras palavras do fruto do Espírito, né? Amor, paz, alegria. E eu mantenho cultivando isso assim no meu coração, e quando eu deixo de cultivar, o que acontece? Parece que começa a diminuir esse processo. Eu preciso sempre estar lembrando na minha vida. E quando você pensa na vontade de Deus, você vê que Deus, ele quando coloca o Novo Testamento, em especial, eu havia ouvido o número de 134 vezes a expressão uns aos outros. Pesquisei agora na minha Bíblia, cheguei a 51. E dei uma olhada nesses 51 versículos. E queria falar sobre alguns deles, na verdade, sobre bastante deles. Mas só lembrando esses pontos. A ênfase da vontade de Deus, ela está no nosso relacionamento. Uma vez eu fui impactado na minha vida quando me disseram assim: o teu relacionamento vertical define os teus relacionamentos horizontais. E aí que vem a pegada. Se o teu relacionamento horizontal não está bem, alguma coisa aqui não está funcionando certo. E eu preciso entender, quando tem um alarme aqui, eu preciso colocar aqui o meu coração e me restaurar aqui para restaurar aqui. Esse relacionamento vertical e horizontal, ele está interligado na nossa caminhada. A tal ponto que Deus diz assim: se você não ama seu irmão, você não conhece o amor de Deus, você não conhece Deus. Porque Deus é amor, a marca dele, né? Então, o nosso relacionamento uns com os outros, também podemos chamar do princípio da reciprocidade, de amor e cuidado, está ligado intimamente com o nosso propósito de vida sobre a face da terra. O nosso propósito de vida na terra está ligado à família. E na família, nós aprendemos a nos relacionar, a reciprocidade. Como eu falei aqui, alguns impactam, e é bem assim: as nossas maiores dores estão dentro de casa, por causa da dificuldade de relacionamento. As nossas dores com a igreja, onde é que elas estão? Estão na reciprocidade. Eu fico na igreja por quê? Por causa do relacionamento. As pessoas saem da igreja por quê? Por causa do relacionamento. O relacionamento, ele é muito chave na nossa vida. Por isso eu falei antes, nós precisamos nos tornar especialistas em nos relacionar bem. Outro treinamento que eu quero fazer aí no sábado de manhã é relacionamentos saudáveis. Você entender
a sua constituição está ligado junto com o seu propósito, né? Então, a profissão, os projetos, as causas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, elas precisam estar girando em torno da família, para fortalecer, proteger e ajudar a família. O Estado, a mesma coisa, a nação brasileira, ela precisa, em suas leis, trabalhar para proteger a família, porque é a célula-mãe. Se o Estado ataca a família, o Estado começa a ser destruído. Se nós, de alguma forma, desprezamos família, nós estamos como que nos autossabotando e entrando num caminho de autodestruição. Porque a família, ela é a chave, nossos relacionamentos são chaves. E a primeira vez que no Novo Testamento é mencionado uns aos outros, está dentro de um discurso do Senhor Jesus sobre o final dos tempos. E ele diz ali assim, nesse tempo, no final dos tempos, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganadores a muitos. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade nas pessoas, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A iniquidade hoje, ela está escancarada, né? Até o que mais vende, por isso que os jornais eles estão cheios de coisas ruins, são as coisas ruins. Parece que as pessoas têm um vício nas coisas ruins e assistem às coisas ruins. Como o pastor Werner às vezes diz, assiste o relatório do inferno. E às vezes nós somos propagadores do relatório do inferno, só falando das coisas ruins, só falando da coisa ruim, só vemos o problema. E a gente nem percebe que a gente está sendo um emissário das trevas, porque nós temos na nossa boca palavras de vida e não palavras de morte. E quando nós falamos sobre a nossa família, nosso casamento, sobre a igreja, sobre a nossa nação, precisamos ser fontes de bênção, fontes de vida no nosso falar. E aqui o Senhor, Ele adverte, Ele não diz, vai ser assim. Ele adverte, o amor de muitos, o amor se esfriará de quase todos. E aí nós nos vamos acomodar? Jesus disse, né, vai esfriar, então a gente gelou um com o outro, ou a gente vai dizer, aqui não. O meu relacionamento com Deus me faz ter um relacionamento agradável, prazeroso, abençoador na vida das pessoas que andam junto comigo. Então, à medida que nós nos aproximamos, e dia a dia estamos nos aproximando, né? Os relacionamentos em si, e isso é bom ficar consciente disso, os relacionamentos dia a dia estão se enfraquecendo. E quem é sal e luz nessa área? A gente pode levantar o dedinho assim e dizer, eu. Nós somos sal e luz nesse momento. Para justamente fazer o contrário das pessoas que querem a salvação, que querem, né, experimente um relacionamento abençoador. Quando você pega outro texto que fala do final dos tempos, de 2 Coríntios capítulo 3, ele fala a mesma coisa, ele diz assim, saiba porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qual é a característica do tempo difícil? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo piedade, parecem ser religiosos, mas negam o poder de Deus. E não podemos negar o poder de Deus num relacionamento. Ao ver um relacionamento que se esvaiu e dizer assim, nós cremos no poder de Deus que pode restaurar relacionamentos, amém? Hoje nós temos ao nosso redor usado a cultura do cancelamento, né? Mas eu acho que também do cancelamento tem uma outra cultura que é meio gêmea, é da desistência. Pessoas desistem muito fácil de relacionamento. Pessoas desistem muito facilmente da igreja. Desistem muito fácil da família. Desistem muito fácil da educação dos filhos ou de ganhar os seus pais para Jesus. A cultura do cancelamento ela é tão forte que
quando existe uma dificuldade no relacionamento, chispa, a gente sai fora, né? E a palavra de Deus, ela precisa hoje, né, pegar aquela vacina, dar uma batida assim, pedir Espírito Santo, me dá uma vacina hoje. Eu preciso vacinar o meu coração com a palavra de Deus. Amém? Então, o propósito de Deus se realiza nos nossos relacionamentos entre pessoas. O propósito de Deus não é voltado para causas, não é voltado para projetos, nem para profissão, nem para habilidades. O projeto de Deus está voltado para pessoas. Tudo essas coisas giram em torno do relacionamento. E todo projeto e toda causa, tudo que nós nos envolvemos, toda profissão, ela precisa estar trabalhando para fortalecer os relacionamentos. E aí o Senhor Jesus, como eu li aqui com vocês, vamos ler de novo lá João capítulo 13, Evangelho de João, capítulo em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele diz assim, João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O interessante é que a novidade aqui está no fato do padrão. Quem é o padrão para o nosso amor, para o nosso relacionamento? No Antigo Testamento ame o seu próximo como a si mesmo. E o amor a si mesmo, ele está ligado com receber o amor de Deus. Quando você recebe o amor de Deus e percebe que você é amado e amada, o natural é que você ame o seu próximo, que você valorize a vida dele. Esses dias conversando, nós estávamos falando, puxa, mas tal pessoa lá, ela é difícil de relacionamento. E eu disse, justamente essa pessoa precisa do nosso amor. Preciso conversar com ela. Ah, mas é meio chato conversar. E daí? Eu amo a pessoa. E aí vou buscar a conversa com ela, interagir com ela, me alegrar com ela. E dar de vez em quando uma dica, né, para sair aquela amargura do coração. Mas o primeiro momento é esse fato de nós nos voltarmos um ao outro em amar, uns aos outros. João, que escreveu o Evangelho, ele também escreveu as 3 cartas de Apocalipse, e tanto em suas escritas ele traz sempre de novo essa conversa, amais uns aos outros. Só nas 3 cartas dele, pelo menos 6 vezes ele diz. Por exemplo, ele diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, é a marca daquele que nasceu de novo. Quem nasceu de Deus, conhece a Deus, não tem como não amar as pessoas, né? Às vezes a gente escuta pessoas ao nosso redor e a cultura diz, não, mas tais pessoas são feias. Aí a Bíblia diz, não tem pessoas feias, tem coração feio, que deixa o rosto feio. Mas quando o coração está curado, ele aformoseia o rosto. Por isso que você é tão bonito, e tão bonita. Aproveita para dar uma glória a Deus. Você é bonitão, cara. Por quê? Porque o amor de Deus curou seu coração. Então, o melhor tratamento de beleza é tratar o coração. A base, então, do nosso testemunho é a maneira como nós nos tratamos uns aos outros. Não é quantas vezes eu fui arrebatado para o céu, que é interessante, que é gostoso. Não é quantas visões eu tenho, quantas manifestações de Deus eu tenho, quanta revelação eu tenho da palavra. A pergunta é, e o amor? Esse é o nosso testemunho. Tanto que tem um capítulo na Bíblia, em 1 Coríntios 13, que se conhece, diz que pode dar tudo que se tem para outras pessoas, mas se der sem amor, pode ter toda a palavra profética do mundo, mas sem amor, o que vale? E aí Deus dá uma base zero, né? Ele leva para o ponto-chave. Quando há amor, aí há palavra profética, aí as manifestações do Espírito, elas geram realmente e manifestam o que elas devem de manifestar. Toda a base está na base do amor. E aí quando você olha para as cartas, é interessante que as cartas de Paulo em especial,
elas trazem sempre uma parte doutrinária, de ensino na primeira parte, e na segunda parte, uma parte de implicação prática. E nessa implicação prática, você sempre vai encontrar uns aos outros. Então, Deus fez tudo isso por nós, agora no nosso trato um com o outro é assim. Aí se pega Romanos, pegar o capítulo 12, diz assim, amai-vos cordialmente. Quer dizer, como é o nosso amor? Cordial, de honra, Esses dias, uma criança chegou para mim assim, ô cabeção! Eu perguntei, quem te ensinou a tratar pessoas assim? Daí eu percebi que o pai brincava com o filho assim. A gente precisa aprender a tratar com honra, né? Cordialmente, a ser cordial, valorizando uma vida do outro. Né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros, sempre valorizando, né? Minha mãe me ensinou assim, eu tinha o costume de falar, eu e meu irmão. Aí minha mãe disse assim, o burro sempre vem em primeiro lugar. Quando fica eu, né? Eu e a Silvia. Não. Sempre o outro em primeiro lugar, eu prefiro ele em honra, e aí depois a minha pessoa. E a gente tem tanto costume ao nosso redor, que sempre a gente fala, não, eu fiz, eu conquistei. Não, nós conquistamos, né? É o outro, e aí quando cito uma situação, não é eu em primeiro lugar e daí os outros. É primeiro os outros e eu entro no meu lugar. Romanos, uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso aqui é muito interessante. A gente, quando vai conversar, as pessoas normal um quer falar mais que o outro, um quer ter mais razão que o outro. E aqui diz assim, não, escute, honra o que o outro está falando. E quando ele der espaço, aí você fala. Um dia nós tínhamos um café aqui, quando o Tiago e o Tiago e a Miriam fizeram ali o café da manhã. Aí tinha um morador de rua, nós sentamos à mesa e estávamos tomando café. E ele estava contando a história dele, e eu estava ouvindo ele. Ele não parava de falar, de repente ele olha para mim, e você não fala nada? Eu disse, estou aqui ouvindo você falar. Aí comecei a falar, quando ele pediu para eu falar. Ele achou muito estranho que o outro não ficava falando no meio da conversa dele. Ele diz em Romanos 13, 8, e a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Isso aqui é um alívio, sabe por quê? Porque você merece ser mais amado do que eu tenho conseguido amar você. Mas eu posso só ficar devendo uma coisa, dever o amor. Não é uma desculpa também para amar menos, mas quando a gente se dispõe a amar, a gente vai sempre perceber que a gente sempre cai curto, sempre não alcança o suficiente. E é um alívio, e também é uma oração, Senhor, o que eu não consegui, completa o Senhor. Eu não consigo amar uma pessoa suficiente, eu percebo que a pessoa precisa mais do amor dele, então eu oro para que o amor de Deus lhe seja revelado. E como o amor, então, ele se expressa um com o outro. A Bíblia diz em Romanos, continuando ali, né? Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo na vida do vosso irmão. A gente vive numa cultura da fofoca ao nosso redor. E é muito fácil você entrar nisso porque é o costume, é o jeito. Todo mundo fala um do outro. E a Bíblia diz, não julgue, não faça fofoca, não entre nesse tipo de conversa. Se posicione a tomar atitude de, o propósito, né, de não pôr tropeço, de não atrapalhar as outras pessoas, de cuidar como se fala de outras pessoas. Se não tem uma coisa boa para falar, não fale. Né? Se tiver um problema na vida de uma pessoa, ore por ela, mas não replique, não aumente aquele problema. Né? Ele diz um pouquinho mais adiante, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui a dica é acolher
Acolher aqui é receber em amizade, receber em sua casa, dar acesso inclusive ao seu coração. A contar dos testemunhos de Deus que Deus fez na sua vida. É acolher, é abraçar a outra pessoa, é envolver-se com a vida da outra pessoa. O texto que diz em Romanos 16, aqui vai ficar interessante, diz assim: saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Isso é repetido em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em 1 Pedro. E aqui são 1, 2, 3, 4 passagens que fala, quando você saúda o seu irmão, dá um beijo nele. Aí diz, nossa, nesses dias não queremos trocar fluidos. Quando eu estava estudando na Alemanha, eu tinha um colega de quarto que tinha vindo da Rússia. Ele falava russo e falava alemão também. Aí ele se tornou meu amigo, ele decidiu se preocupar comigo. Nós tínhamos uma ordem que nós, no nosso quarto, na hora de estudo, não podíamos conversar um com o outro. E no começo lá, não conhecia, eu já tinha chegado uns dias antes, eu estava sentado lá, eles estavam estudando, aí estavam sentados do meu lado, aqui, eu não entendia um negócio lá, eu perguntei para ele, o cara do meu lado ali, era um alemão. Ele olhou para mim, baixou a cabeça e continuou a estudar. Que tipo? Aí o russo lá, ele me respondeu. Porque se esse respondesse aqui, ele tinha que dar no questionário que ele tinha que responder, que a gente tinha que responder todo dia, ele tinha que colocar um não, que ele falou no meio do estudo, ele tinha que ficar quieto. Aí ele era muito Caxias, né? E ele resolveu, eu tinha que resolver a minha parte. E aí esse colega russo me levou um dia, um final de semana, para a casa dele. Aí eram todos russos. E aí nós chegamos no culto, no sábado à noite lá tinha culto, e aí o que eu vi acontecendo lá? Aqueles homens de idade lá, os russos, né? Ó. E eu vi aquilo, eu disse, onde que é a porta de saída? Eu consegui me livrar naquela noite. Aí no outro dia de manhã eles me trouxeram, a gente chegou mais cedo e eu estava na roda conversando. E aí vem um russo. Esse russo, ele me pegou pelo ombro atrás assim, me virou. E aí eu vi aqueles dois lábios grossos, secos, vindo mesmo, não. Aí os outros viram que eu dei o beijo. Aí virou fila, todo mundo. Aí depois podia passar álcool que eu queria. Foi uma experiência assim, diferente. Mas o beijo, daí eles têm esse embasamento. A Bíblia diz, você precisa dar o ósculo santo, é o beijo santo que eu preciso te dar. A gente não precisa, eu não estou dizendo aqui agora que a partir de hoje todos os homens vão se beijar na boca, né? Está assim, né? Mas não deixem de beijar seus filhos. Não deixem de beijar seus pais. Acho que pelo menos na bochecha, né? Nossa cultura vai permitir isso, mas não deixem de dar um beijo no outro. Quando tem ceia, aí eu arrisco dar um beijo no Pedro, arrisco dar um beijo no Elcio, na face deles. É intimidade, é comunhão, é uma expressão de amor, de honra, né? Então não deixem de dar o beijo. Efésios 4:2 diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos nos suportar uns aos outros. Agora você pode ler isso aqui. Pois é, tem que aguentar, meus irmãos, né? Tem que aguentar, ó. Não, o suporte aqui é ombrear. É se colocar ao lado, a pessoa está fraca, você dá o suporte para ela. Quando a pessoa está com uma carga, aí não está citado aqui, mas Gálatas diz assim, carregai as cargas uns dos outros. Eu preciso levar e ajudar a pessoa a carregar, porque o que acontece quando eu ajudo a carregar uma carga? Você pega numa ponta na mesa, eu pego na outra. O que acontece com o peso da mesa? Fica pela metade, né? Agora, até onde que eu vou levar a carga um do outro? Tenho feito essa pergunta aí para os irmãos.
Até onde que eu levo a carga? Até a cruz. Aí deixamos lá. Aí aliviamos as cargas uns dos outros. E o suportar uns aos outros faz parte. Às vezes a gente tem umas manias, né? Dá um desconto para o irmão. Né? Suporte algumas piadas que o pastor faz que não são tão engraçadas assim. Ele fala a mesma coisa em Colossenses, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe, estenda o perdão a outra pessoa. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sempre esse comparativo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse cuidado de proteção e de guarda um da vida do outro. Ele diz em Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com a palavra de Deus. Tragam a lembrança, ajude o outro a lembrar as promessas de Deus na vida dele, ajude o outro a perceber a fidelidade de Deus na vida dele. Às vezes a pessoa se enterra num problema e ela só vê problema, e de repente você começa a adorar a Deus e contar a história da bondade de Deus na vida dessa pessoa, que esse problema que ela se enterrou se torna algo, puxa, Deus já foi tantas vezes fiel, aqui também vai ser, vamos vencer essa aqui também. É o consolo um com o outro, com a palavra de Deus. Hebreus 10 diz assim: consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos estimular, porque a nossa tendência é de querer ficar sentado. Não me incomodo, eu já fiz demais na minha vida, não quero muita coisa. Não é assim. Essa semana eu comecei um projeto que era uma oração que já tinha de tempos, e eu incentivei outras pessoas a começar e não começaram. Aí eu chamei 3 casais, os 3 aposentados. Eu disse: vamos fazer um projeto juntos? Vamos tomar café numa quinta-feira à tarde, uma vez por mês? Vamos nos ajudar um ao outro? Vamos ser amigos uns dos outros? Eu também já passei os 60, então já vou preparando o ministério onde é que eu possa depois ajudar e servir. E os 3 disseram: joia, vamos fazer. E aí falamos sobre dar frutos. Eu usei o texto com eles de Salmo 92, que para mim é uma promessa, né? Ainda na sua idade vão reverdecerão e trarão muitos frutos. E aí eles falaram: a tamareira ela dá fruto aos 70 anos. Né? Até depois descobri, tem um ditado que diz: quem planta tamareira não colhe tamareira. Porque se plantar hoje, daqui a 70 anos, acho que não vou estar mais por aqui, né? Para os outros, né? Mas Israel já desenvolveu uma técnica que em 5 anos eles fazem. Até, inclusive, dizem que o mel de Israel é a tamareira, né? Ela tem algo bem, a tâmara bem gostosa. Então, daí deu o nome, né? Batizamos o nome do projeto Tamareiras, projeto Tâmaras. Dia 28 de abril vamos estar nos reunindo, quem é nessa faixa de idade, aí, na melhor idade, dos 60, nós estamos aí nos reunindo e abençoar pessoas que nessa parte aí precisam de um apoio. Tiago fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E é interessante que o que eu faço com os meus erros, com as coisas que eu não consigo vencer? A Bíblia diz aqui: confesse para o seu irmão, eu estou com uma dificuldade nessa área, você pode me ajudar? E nesse contexto a Bíblia diz que a oração ela vai trazer cura. E nesse contexto a Bíblia diz que a oração tem muito poder. Então tem certas coisas que você está orando, jejuando sozinho e não está alcançando. Pare de orar e jejuar sozinho. Busque o seu irmão e abra o coração e diz: eu preciso de ajuda. E aí haverá libertação e cura. Faz parte não para ficar... o que nos une não são as nossas belezas. Isso é estranho na vida, né? O que nos une são as nossas lutas, as nossas dificuldades. 1 Pedro ele fala assim: servi uns aos outros com o dom que receberam, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
O nosso propósito nos relacionamentos e o propósito de Deus está ligado com o serviço ao próximo. Quão melhor, já tenho dito isso, né? Quão melhor você se tornar em servir o seu próximo, melhor você vai ser remunerado. Quanto melhor você se dedicar com a sua profissão e olhar como eu posso servir melhor o próximo, melhor você vai ser servido. Ontem estava chuviscando de tardezinha, né? A Silvia fez uma sopa assim de galinha, uma canja de galinha gostosa. Daí ela disse para mim, vai buscar lá as folhinhas lá fora. Ah, mas você já está de pantufa? Aí eu pensei comigo, a gente é assim, né? Primeira coisa, a gente já vê uma dificuldade. E eu, naquele momento, uma coisa simples assim, disse, eu nunca vou negar a fazer uma coisa para o meu irmão, só porque eu já estou acomodado. Eu fui lá, busquei o meu Crocs lá e fui lá buscar lá a folhinha que precisa colocar lá, para colocar na sopa para dar aquele algo mais, para participar. Então, quando nós olhamos para a família, eu digo assim, quando vamos assistir um filme, ontem à noite fizemos um filme, quem pode buscar ou fazer a pipoca para nós? Não, o outro. Eu já estou aqui debaixo da coberta, deixa o outro. Não, sempre eu. Né? A família é assim, quem pode lavar a louça? Quem pode varrer? Sempre à disposição para o serviço. Quando nós aprendemos isso em casa, e vejam bem, queridos, a sua casa é um modelo do Brasil. O que você quer ver no Brasil, faça acontecer na sua casa. Ali é o molde, ali é o modelo. E o que eu quero que os meus líderes façam, o que eu quero que aconteça no Brasil, eu quero ser o modelo. Então eu quero tomar atitudes, em primeiro lugar, dentro de casa. E dentro de casa, no micro, eu sou treinado. Um estadista, um presidente, ele é treinado onde? Dentro de casa. Onde que ele vai aprender? A honrar, a consolar. Onde ele vai aprender a buscar o bem do outro? Onde ele vai aprender a servir? Onde ele vai aprender a ajudar o seu próximo? É em casa. Se ele não aprende isso em casa, aí tem modelo cheio aí por fora, né? E o interessante é que a Bíblia aqui, ele diz ainda 3 coisas que nós não devemos fazer. Diga assim comigo, eu não devo de fazer isso. Ele diz assim em Gálatas, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Diga assim, eu não devo morder nem devorar meu irmão. Não somos canibais. Está falando com palavras, com as nossas ações, no jeito de trato, né? Nós devemos cuidar, porque se a gente faz isso, a gente se destrói mutuamente. Exemplos tem de monte. Mesmo no capítulo de Gálatas 5, ele diz assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Não venha começar a querer contar vantagem para o seu irmão. Eu orei, jejuei, né? Aí eu dou um testemunho, né? Você não ora no jejum, né? Mas eu aqui, né? Deus gosta de mim, né? Mas, pois é, né? Não provoque o seu irmão com coisas, contar vantagem. Né? Sempre reconheça o favor de Deus na sua vida. E quando você dá um testemunho de algo bom que aconteceu, né? Até tenho pedido para os irmãos, Deus tem nos abençoado aqui com uma casa especial. Dê um testemunho disso. E o que você experimentou, o outro pode experimentar também. O seu testemunho aumenta a fé do outro. Né? Outra coisa que ele diz em Colossenses, ele diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Eu não devo de mentir. Não pode mentir? Não faça isso. Nós somos o povo da verdade, falamos a verdade. Né? E nem a mentirinha para dar uma ajeitadinha, né? Seja sincero. Concluindo, meus queridos, a vontade do nosso Pai Celeste é explícita para nós. E todo grande projeto de Deus começa sempre como semente. E a maneira como eu me relaciono dentro de casa, isso é uma semente que eu lanço para a igreja. E a semente que nós lançamos como igreja é para a nossa nação. Então, nós temos o desafio de cuidar bem uns dos outros, isso é a vontade de Deus. Uns aos outros é a maneira como nós tratamos os outros, testemunha do agir do Espírito Santo em nós. As pessoas vão olhar, não, dá para chegar naquela casa ali, a gente é acolhido, a gente é amado.
Essa sempre foi a marca da Shalom. E às vezes, quando as pessoas são decepcionadas conosco, elas dizem, não, mas ali acontece isso, daí enaltece o ruim. Não somos perfeitos, estamos no processo, né? Tem uma camiseta que a gente vai colocar assim, em obras, né? Ou como o pastor Marcos diz, imobras, né? Em obras. Deus ainda não terminou a obra dele comigo. Eu estou em obras, você está em obra, a igreja está em obra. E quando nós vemos as falhas uns dos outros, a Bíblia é muito clara, o que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar. Eu preciso cobrir o outro, proteger o outro na sua falha e não escancará-la. Nos aproximamos a cada dia mais da volta do nosso Senhor Jesus. E a cada dia mais nós somos mais desafiados nos nossos relacionamentos, dentro de casa, nos casamentos com os nossos filhos, a vivermos intensamente a vontade de Deus no cuidado um com o outro. A vida da igreja, quando nós olhamos para a igreja, ela se resume no uns aos outros, não na sua programação, mas nos seus relacionamentos. A maneira como nós fazemos, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, é que faz a diferença. E aí eu quero te lançar um desafio, a não ser mais reacionário, a não reagir mais aos relacionamentos. A esperar as coisas acontecerem e reagir conforme. Se alguém te trata bem, se trata bem. Se alguém te trata mal, você dá uma coisa de volta. Não. Vamos ser intencionais. Defina 3 palavras para você, como você quer que as pessoas, quando se chegam a você, como você quer que elas, a impressão que você quer causar. O que elas é para levar da sua vida? Se elas trouxeram inquietude, que elas levem paz. Se elas trouxeram ansiedade, que elas tragam ansiedade. Se elas estão quebradas em si, o seu amor vai curar, o seu acolhimento vai curar essa pessoa. Né? Então, seja intencional. Pegue o exemplo dos frutos do Espírito. Escolha 3. Diz, eu vou ser uma pessoa bondosa. Eu vou ter domínio próprio. Às vezes digo assim, né? Às vezes alguém chega nervoso da rua e ele começa a chutar o cachorro, todo mundo já se esconde, vai para o seu quarto, ninguém está em casa, né? Porque o pai chegou e estava nervoso. Alguém precisa ser o para-choque para o outro. Se o outro está muito, deixa ele bater, acolha a pessoa em perdão. Não tome ofensa pessoal. A dificuldade que ela está tendo, você tem sido alvo do amor. Acolha o outro em amor. E aí depois você vai perceber que ele vai te perdoar. O meu colega, quando eu gritei com ele lá na Alemanha, porque eu estava uma saudade tremenda, e ele reclamou comigo que eu errei no futebol lá, e eu xinguei ele. Ele não veio de dedo me dizer assim, e aí, você não é crente? Ele simplesmente perguntou, o que nós fizemos? Onde que nós falhamos? O cara me desmontou na hora, porque eu não tinha contra-argumentado. Disse, não, o problema não está com vocês. O problema está comigo, eu estou com muita saudade de casa. E ele se tornou meu amigo. Porque ele intencionalmente veio ao meu encontro, não para me acusar, mas para me acolher no amor dele. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero te convidar.